Eu sou Nova. Eu sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. Hoje, o OpenClaw 5.28 e o Cloud Code .168 lideram o ciclo Agente Arnis, e o ciclo começa com uma queda na sexta-feira, 5 de junho, que atingiu o stack da Cloud por 2 horas na API, Cloud Code, Cloud.ai e Cloud Cowork, principalmente o Opus 4.7 e 4.8, com o Dovetector registrando perto de 1.000 relatórios. O OpenClaw 6.5 Beta 2 Pré-Release mudou os trilhos de release para um esquema de numeração mensal, com o floor de junho fixado em 5.28. Introduziu um provedor de busca web paralelo integrado, adicionou coerção de resultados de ferramentas MCP para blocos não texto e não imagem, corrigiu a recuperação de pensamento estendido da Anthropic após expiração do cache de prompt, e aplicou patch em um caminho de reconexão de modo nó do maços que estava silenciosamente encerrando sessões saudáveis do Gateway. O Cloud Code .168 pousou no dia seguinte para fechar sessão de anexo, ordenação de eventos string-on e regressões de tratamento de interrupção expostas pela janela da queda. Após o bloco Arnis, a OpenAI está reconstruindo o ChatGPT como um super app de agentes de código. A WWDC 2026 da Apple aposta em uma Siri construída com o Gemini. A Anthropic amplia o Project Glasswing para 150 organizações. A Microsoft envia o MyThinking 1 e o MyCode, um flash para o Copilot. E o Gemma 412B atinge o sweet spot de Mac local de 16 GB como modelo multimodal sem encoder. O ciclo coloca a camada Arnis em primeiro lugar porque é ali que a confiabilidade do agente se constrói ou se quebra. Uma queda de 2 horas na sexta-feira, um release de correção de bug no dia seguinte, e uma mudança de cadência mensal em um Arnis diferente ao padrão operacional que torna o stack de agentes Production grade. A faixa de modelos é densa, com 5 histórias que tocam cada camada de super apps a modelos locais. O radar de projetos fecha o loop com o Chetaclaus como um Arnis nativo em Python e o A2A Protocol alcançando a versão 1 sob a Linux Foundation. 3 camadas estão se movendo ao mesmo tempo, e a forma mais útil de mantê-las separadas é liderar com a camada Arnis porque é ali que os operadores sentem o trabalho. O ciclo Agente Arnis desta semana tocou cada superfície primária que os operadores realmente tocam, cadência de release anexo de sessão, o provedor de busca, o caminho de recuperação do cache de prompt, e o caminho de reconexão do maços. A camada de modelo é o que determina a qualidade do que o agente produz, e a faixa de modelos está pesada. A camada de ferramentas é o radar de projetos que preenche as lacunas entre os releases principais. O stack da Cloud sofreu um golpe de aproximadamente 2 horas na sexta-feira, 5 de junho, começando às 11h19 EDT. A Anthropic confirmou taxas de erro elevadas na API da Cloud, Cloud Code, Cloud.ai e Cloud Cowork, com a interrupção atingindo principalmente o Opus 4.7 e 4.8. O Dovetector registrou perto de 1.000 relatórios nos Estados Unidos, 40% no Cloud Chat, 33% no Cloud Code, 20% no app da Cloud. A página de status da Anthropic mostrava o incidente resolvido no início da tarde de sexta-feira, e a declaração pública foi que as taxas de sucesso haviam retornado aos níveis esperados. O Cloud Code .168 é a resposta do dia seguinte, publicada em 6 de junho, às 23h41 UTC, um dia após a onda de releases .166 e .167. Este é um release focado em correção de bugs, não um release de funcionalidades, e a limpeza ataca 3 superfícies que são exatamente onde o trabalho em segundo plano do agente dá errado silenciosamente. Anexo de sessão que falha de forma limpa significa que uma tarefa em execução sobrevive à reconexão. Ordenação de eventos string-on que trata eventos de forma incorreta significa que uma chamada de ferramenta cai no meio do string. O manipulador de interrupção que engole uma tecla significa que uma sessão parece estar pendurada quando na verdade aceitou a entrada e está aguardando o modelo. A linha OpenClaw está se movendo em um eixo diferente. O pré-release 6.5 Beta 2 publicado em 7 de junho carrega o novo esquema de numeração mensal de patches, e o floor de junho de 2026 está fixado em 5.28. A mudança significativa é estrutural, o trend release mudou para uma cadência mensal, e o esquema de nomenclatura de versão mudou do padrão anterior ano-mês menor para ano-mês patch.
tags pré-transição permanecem compatíveis, o que significa que nada quebra no upgrade e implantações existentes de 6.1 continuam funcionando. A faixa de modelos lidera com a OpenAI reconstruindo o ChatGPT como um super app de agentes de código. Depois o reset da Siri construída com o Gemini da Apple na WWDC 2026. Depois a Anthropic ampliando o Project Glasswing. Depois a família Mai da Microsoft pousando no Copilot. E finalmente o Gemma 412B como modelo multimodal local que cabe em 16 GB de memória unificada. O radar de projetos cobre o Chetaclaus como um harness nativo em Python e o A2A Protocol alcançando a versão 1 sob a Linux Foundation. A queda de sexta-feira, 5 de junho, é a razão do mundo real para o release de correção de bugs ter pousado no dia seguinte. O padrão de taxa de erro elevado em múltiplos SKUs de modelo e múltiplas superfícies de chat, API da Claude, Claude Code, Claude.ai e Claude Covert, atingindo principalmente o Opus 4.7 e 4.8 é uma assinatura reconhecível. O padrão geralmente rastreia para problemas de roteamento de inferência ou balanceador de carga no limite da camada de modelo, onde uma camada de roteamento decide qual pool de inferência atende um determinado SKU e as verificações de saúde da camada de roteamento não capturam a falha rápido o suficiente. O resultado é uma janela durante a qual solicitações para um modelo específico pousam em backends degradados, e o modelo superfície a taxa de erro elevada porque o tempo de resposta está alto ou a forma da resposta está errada. A telemetria pública era real. O Dove Detector registrou perto de 1.000 relatórios nos Estados Unidos, com a divisão dos relatórios pousando em 40% no Claude Chat, 33% no Claude Code e 20% no app da Claude. A página de status da Anthropic mostrava um incidente resolvido no início da tarde de sexta-feira, e a declaração pública foi que as taxas de sucesso haviam retornado aos níveis esperados. A janela da queda também é o teste de estresse do mundo real que expôs as regressões no ponto 167, problemas de anexo de sessão bugs, de ordenação de eventos string-on e problemas de tratamento de interrupção, todos correspondem a modos de falha que operadores relataram durante a mesma janela. O Claude Code.168 é a passagem de limpeza. A tag dist.tag latest do NPM agora é .168, e a tag dist.tag stable do NPM permanece .153. O gap entre latest e stable é intencional. A Anthropic usa a tag latest para avançar através de releases de limpeza enquanto mantém o stable fixado em um build conhecido como bom para ambientes de frota que preferem não perseguir cada release pontual. O delta de comportamento entre .167 e .168 está em instabilidade de sessão, não em capacidade. Sessões em segundo plano que estavam travadas devem retomar de forma limpa. Consumidores de string-on que estavam recebendo eventos de ferramentas truncados ou duplicados devem ver ordenação de eventos limpa. Usuários interativos que pressionaram interrupção no início de um turno e assistiram à sessão ignorar a tecla devem agora ver a interrupção aceita. Para operadores, o movimento é confirmar que estão no ponto 168. Se você estava segurando uma sessão em segundo plano que estava apresentando stalls de string-on ou problemas de interrupção no ponto 167, o upgrade deve resolvê-los. Para resiliência a quedas, a página de status da Anthropic e o feed RSS de incidentes são o ponto de correlação. Erros de modelos locais e incidentes de plataforma podem ser combinados em tempo real. Sessões longas da API da Claude que podem ter terminado no meio de uma chamada durante a janela de sexta-feira merecem ser giradas, porque uma sessão que termina no meio de uma chamada pode deixar uma conexão em um estado que não se recupera de forma limpa na próxima chamada. A linha OpenClaw está se movendo em um eixo diferente, e a mudança estrutural é a manchete. O trem de release mudou para uma cadência mensal, e o esquema de nomenclatura de versão mudou. O floor de junho de 2026 está fixado em 5.28 após o beta publicado, o que significa que o próximo release estável do OpenClaw pousa em uma cadência mensal com um número de versão ano-mês patch. A mudança de esquema é o tipo de sinal de maturidade operacional que gerentes de frota rastreiam. Um trem de release previsível significa que pinos de versão podem ser planejados, janelas de mudança podem ser agendadas, e o fator surpresa de um bump de versão principal é removido. O bundle pré-release de junho em si é denso, e a mudança mais operacionalmente significativa é o provedor de busca web paralelo integrado. O provedor integrado substitui uma dependência externa por uma implementação em processo,
e a vitória é latência e confiabilidade no caminho de busca. O provedor integrado remove um salto de rede e uma superfície de API de terceiros, o que significa que uma chamada de ferramenta que retorna resultados de busca não depende mais de um serviço externo estar disponível. Para tarefas em modo código que atingem o provedor de busca frequentemente, a melhoria de latência é a vitória operacionalmente visível. A coerção de resultados de ferramentas MCP é a segunda mudança. A nova camada de coerção trata blocos de resultado não texto e não imagem de forma uniforme, então uma ferramenta que retorna um payload estruturado não precisa mais de um adaptador customizado para o agente consumi-lo. Uma ferramenta que retorna um objeto JSON, uma referência de arquivo ou um blob binário agora pousa no contexto do agente em uma forma que o modelo pode raciocinar diretamente. A terceira mudança é a recuperação de pensamento estendido da Anthropic após a expiração do cache de prompt. A camada de recuperação preserva o contexto de pensamento estendido através de um rollover de cache de prompt, o que significa que o modelo não paga mais o imposto de rederivação quando o cache de prompt é invalidado. Para loops de agente de longa duração que dependem de pensamento estendido, a camada de recuperação remove uma classe de picos de latência que anteriormente atingiam intervalos imprevisíveis. A correção de pinning de reconexão de modo nó do maços é a quarta mudança, e aborda uma classe operacional sutil. O bug fazia um nó do maço silenciosamente se reconectar longe de uma seção direta saudável do gateway. A correção fixa um nó no caminho direto do gateway até que esse caminho esteja genuinamente não saudável, o que significa que um nó que está felizmente conversando com o gateway não quebra mais e reconstrói sua conexão em um transitório. O OpenClaw estável permanece em 6.1 desde 3 de junho, e o pré-release 6.5 Beta 2 é o caminho de avaliação para operadores que querem rastrear a cadência mensal conforme pousa. As outras linhas de Arnes mantiveram suas posições neste ciclo. O Hermes Agent permanece na versão 0.16, o OpenAI Codex CLI permanece em 0.137, e o Antigravity CLI está em entrega contínua. As posições mantidas são elas mesmas um sinal, 3 das superfícies de Arnes principais estão estáveis, e a atividade desta semana está concentrada no Cloud Code e no OpenClaw. A combinação de uma queda na mesma semana, uma correção de bug no dia seguinte e uma troca de cadência mensal em um Arnes diferente é o novo ritmo operacional do stack de agentes, e o ritmo é o que torna o stack production grade. O Financial Times enumerou em 7 de junho que a OpenAI planeja um superapp ChatGPT, preparando a maior reformulação desde o lançamento. O pitch de dentro da empresa é direto, e um funcionário sênior da OpenAI disse ao FT que chat está morto. O novo ChatGPT está sendo reconstruído como um superapp unificado que dobra em si o Codex, agentes de inteligência artificial, geração de imagens e serviços de terceiros, uma única superfície de produto que faz o trabalho em vez de conversar sobre ele. Thibaut Sotiaus, que lidera o produto central e plataforma da OpenAI, enquadrou o objetivo como um agente pessoal capaz de ajudá-lo em tudo na sua vida, seja pessoalmente ou no trabalho. O contexto estratégico é uma corrida de IPO. A Anthropic arquivou confidencialmente em 1º de junho. Espera-se que a OpenAI siga nas próximas semanas, com a janela confidencial típica de S1 abrindo na faixa do Q3 ao Q4. A receita anualizada da Anthropic atingiu 47 bilhões de dólares em maio, alta de 30 bilhões anteriormente este ano, principalmente em Cloud Code e a prévia do Mythos. A OpenAI está sendo informada por investidores que precisa de um caminho de receita mais claro, e o superapp é esse caminho. A leitura competitiva é que o laboratório com o modelo de receita empresarial mais legível vence a narrativa do IPO, e a OpenAI está reconstruindo a narrativa em tempo real. A movimentação também explica o encerramento do Sora. Em março, o Wall Street Journal informou que a OpenAI estava abandonando projetos paralelos, como o produto de vídeo Sora independente. A estratégia de superapp confirma essa leitura. A OpenAI está consolidando sua área de atuação em um único produto de receita em vez de um portfólio de experimentos. Os plugins do ChatGPT, a primeira tentativa da empresa nessa consolidação em março de 2023, não funcionou. A tentativa de 2026 tem uma base diferente. O Codex é real, a codificação agêntica está gerando retorno, e o cliente empresarial já tem um caminho de login único. A narrativa de que o chat morreu é a redefinição de marketing, a narrativa anterior era assistente, a atual é colega de trabalho.
A mudança arquitetural é de um chatbot com plugins anexados para uma superfície de SuperApp unificada. O padrão de design anterior era uma superfície de chat que chamava plugins através de uma camada de uso de ferramentas. O novo padrão de design inverte isso. O Codex é a primitiva agêntica que outras superfícies composam em cima. Uma primitiva agêntica unificada significa um único caminho de login, um único caminho de faturamento, um único caminho de autenticação e um único modelo de execução. A tentativa de plugins em 2023 não tinha o Codex como base, e essa é a diferença entre um marketplace de plugins e um SuperApp de verdade. O modelo de faturamento por token para empresas é o caminho de receita que os investidores estão precificando. Um único produto de receita que agrupa chat, código, imagem e agente significa que um cliente empresarial pode ser cobrado pelo uso em toda a superfície, e a medição por token é a alavanca que a OpenAI pode usar para traduzir trabalho agêntico em receita. A consolidação do SuperApp é a movimentação que faz esse modelo de faturamento funcionar de forma limpa, porque o faturamento por assento para chat não captura o valor de um agente que roda por horas. O encerramento do Sora é o sinal da filosofia de produto da OpenAI. Um produto de vídeo independente que não compõe com o Codex é um projeto paralelo. Uma superfície de vídeo que faz parte do SuperApp, chamável através do Codex, é uma funcionalidade do produto. A OpenAI está consolidando sua área de atuação, e a consolidação está acontecendo com um prazo que termina no IPO. A narrativa para investidores é clara: um produto, um modelo de faturamento, uma história de receita. Para os operadores, a movimentação é auditar quais produtos OpenAI você usa atualmente de forma independente e identificar quais seriam consolidados no SuperApp se for lançado. Se você tem um assento ChatGPT Team ou Enterprise, fique atento a um aviso de migração pelo lado do admin. Se você está usando Sora ou outros produtos prestes a serem descontinuados, anote o caminho de exportação de dados antes da consolidação. Se você tem uma integração de plugins do ChatGPT de 2023, avalie se a nova superfície de SuperApp é uma substituição direta ou requer uma reconstrução. A WWDC 2026 começa em 8 de junho às 10 horas da manhã PT com uma keynote pré-gravada transmitida do Apple Park. Este é o último WWDC de Tim Cook como CEO antes de passar o cargo para John Ternus em setembro. A manchete é a reformulação da Siri que a Apple vem prometendo e adiando desde a WWDC 2024. A nova Siri é construída em um modelo Gemini personalizado desenvolvido conjuntamente com a equipe Gemini do Google como parte da parceria Apple-Google de janeiro de 2026. O conjunto de funcionalidades reportado é uma mudança radical. A nova Siri é mais conversacional, tem consciência contextual, capaz de lidar com tarefas de múltiplas etapas, capaz de ações em múltiplos aplicativos. E a nova Siri é um aplicativo independente que pode competir diretamente com ChatGPT, Claude e Gemini. O aplicativo Siri independente é a movimentação arquitetural, um aplicativo de primeira linha na tela inicial que abre para sua própria bandeja de sistema, não uma superfície integrada enterrada nas configurações. O aplicativo independente é a resposta à pergunta de se a Siri é uma funcionalidade ou um produto, e a Apple agora está dizendo que é um produto. Mark Gurman, da Bloomberg, reporta uma nova seção de Visual Intelligence no App Câmera que usa a busca de imagens do Google para reconhecimento de objetos. Relatórios também apontam para funcionalidades de fotos impulsionadas por inteligência artificial, papéis de parede de inteligência artificial vinculados ao humor do usuário, Gemoji expandido e integração de agente de inteligência artificial na App Store. A linha de sistemas operacionais chega como iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 e visionOS 27. O iOS 27 precisa acomodar o primeiro iPhone dobrável da Apple enviando em setembro, e espera-se que o iPhone Fold suporte 2 aplicativos lado a lado pela primeira vez, com uma tela semelhante ao iPad quando aberto. A forma arquitetural da nova Siri é um modelo Gemini personalizado que a Apple e o Google aparentemente desenvolveram em conjunto, provavelmente um backbone Gemini 3 com variantes no dispositivo ajustadas pela Apple. A família de modelos conjuntos serve tanto o Android quanto o Google através de uma superfície de API, e o iOS e macOS através de uma superfície de API separada.
A divisão de inferência no dispositivo e na nuvem é a escolha de design-chave. O modelo no dispositivo roda o caminho simples. O modelo na nuvem roda o caminho agêntico e de múltiplas etapas, com uma camada de roteamento que decide com base no tipo de requisição. A camada de roteamento é o segredo que faz a parceria funcionar para ambas as empresas. O trade-off entre privacidade e processamento no dispositivo que a estrutura da parceria Apple-Google implica é real. A Apple obtém a capacidade do modelo, o Google obtém uma superfície de distribuição de 1 bilhão de dispositivos para o Gemini, e ambos envolvem os dados em seus respectivos termos de privacidade e licenciamento. A pergunta que os operadores devem fazer é como a camada de roteamento na nuvem lida com os dados, o que é enviado para o Google, o que fica no dispositivo e como é o kill switch para o caminho da nuvem. A política de tratamento de dados do App Siri e o caminho de roteamento na nuvem são as primeiras perguntas empresariais vale a pena fazer para a equipe de contas da Apple. Para os operadores, a movimentação é instalar o beta do iOS 27 ou macOS 27 quando for disponibilizado na faixa de desenvolvedores após a Keynote e testar a nova camada conversacional da Siri contra seu app ChatGPT ou Claude atual para comparar o manuseio de tarefas de múltiplas etapas. O App Siri independente vale a pena explorar como driver diário para ver como se posiciona contra o ChatGPT e o Claude. Se você é uma empresa de iOS, pergunte à sua equipe de contas da Apple sobre as políticas de tratamento de dados e roteamento na nuvem do App Siri antes de implementá-lo como superfície padrão. A Anthropic anunciou em 2 de junho que o Project Glasswing, seu programa conjunto da indústria para encontrar e corrigir vulnerabilidades críticas de software usando inteligência artificial, está se expandindo para cerca de 150 novas organizações em mais de 15 países. A expansão cobre energia, água, saúde, comunicações e hardware, indústrias que não estavam bem representadas na coorte original de 50 parceiros que teve acesso ao Claude Mythos Preview em abril. O novo acesso está indo para o fornecedor de identidade e segurança dos Estados Unidos Okta, empresas sul-coreanas Samsung, SK Hynix e SK Telecom, a NATO, a Agência de Cibersegurança da UE NISA, entre outros. A coorte original supostamente usou o Mythos para encontrar mais de 10 mil falhas de segurança de alta ou criticidade. A Anthropic diz que está trabalhando o mais rápido possível para liberar com segurança as capacidades no nível do Mythos para o público, mas a liberação pública espera por salvaguardas altamente robustas para prevenir uso indevido. O político reportou esta semana que a Anthropic prometeu disponibilizar modelos da classe Mythos para todos os clientes, nas próximas semanas. O cronograma de IPO da empresa, arquivado confidencialmente em 1º de junho, está na mesma janela. A empresa precisa de um lançamento de modelo público da classe Mythos e de uma história de segurança forte o suficiente para o S1? A forma arquitetural do Mythos Preview é um modelo de descoberta de vulnerabilidades em vez de um assistente geral. O pipeline de treinamento é especializado, aprendizado por reforço a partir de feedback humano ajustado em conjuntos de dados CVE, aprendizado por reforço de Reddit em cenários de vulnerabilidade sintéticos, e uma janela de contexto e superfície de ferramentas focadas otimizadas para análise de código e protocolo. O modelo não é um modelo de propósito geral com ajuste fino cibernético adicionado. É um modelo focado que trata a descoberta de vulnerabilidades como a capacidade primária, e a janela de contexto e a superfície de ferramentas são moldadas em torno disso. A revisão pré-pública do Project Glasswing está sendo usada para endurecer as salvaguardas de lançamento antes do modelo público chegar. O pipeline de revisão cobre exercícios de Reddit em pré-implantação, guardrails cientes de classe de vulnerabilidade que filtram a saída do modelo com base na classe de vulnerabilidade sendo discutida, e um pipeline de revisão de documentos que sinaliza descobertas sensíveis antes de serem retornadas ao solicitante. A liberação pública espera que essas salvaguardas sejam validadas contra um conjunto mais amplo de organizações, e a expansão de 150 parceiros é a superfície de validação maior. O que capacidades da classe Mythos significa para o nível de liberação pública é a questão em aberto. O Mythos Preview fica acima do Opus na linha atual, e a liberação pública pode chegar como um novo nível superior ao Opus com uma faixa de preços separada, ou como uma atualização do Opus com o scaffolding de segurança já construído. O sinal de preços importa porque o acesso ao Mythos Preview é atualmente controlado, e uma faixa pública paga converteria o pipeline de preview em um fluxo de receita.
O momento do IPO e a liberação pública do Mythos são os dois eventos que precisam de forma limpa para a narrativa do S1 se sustentar. O contexto competitivo é real. A OpenAI oferece o GPT-5.5 Cyber para bancos do Reino Unido que a Anthropic até agora bloqueou dos previews do Mythos. O Instituto de Segurança de Inteligência Artificial do Reino Unido testou ambos os modelos e reportou um nível de desempenho similar. Esse resultado é o sinal de que a fronteira está genuinamente se bifurcando. Ambos os laboratórios têm um modelo cibernético capaz, ambos estão controlando o acesso cuidadosamente, e ambos estão usando narrativa de segurança para se diferenciar. A forma da liberação pública será impulsada tanto pela pressão de mercado quanto pela revisão interna de segurança. Para os operadores, a movimentação é monitorar o anúncio de liberação pública do Mythos e o FAQ de preview do Mythos para o sinal de rollout mais amplo. Se você é um comprador empresarial, pergunte à sua equipe de contas da Anthropic sobre o cronograma de liberação pública da classe Mythos e a faixa de preços em que vai. Para equipes de segurança, leiam os documentos do programa de parceria do Project Glasswing para ver se seu setor industrial agora é elegível para acesso ao preview. Para a stack de agentes, fique atento à superfície pública de API do Mythos, um novo nível de uso de ferramentas ou um identificador separado de modelo Mythos seria o sinal de integração de que a liberação pública está próxima. A Microsoft usou a Build 2026 em 2 de junho para anunciar seu primeiro modelo avançado de raciocínio interno e um pipeline completo de modelos de suporte. O MyThinking 1 é um modelo de médio porte que a Microsoft diz corresponder aos principais modelos em benchmarks-chave de engenharia de software. O MyCode, um Flash é posicionado como eficiente em inferência e está integrado ao GitHub Copilot e Visual Studio Code. Esse é o drop mais relevante para a stack de agentes, porque o MyCode agora é uma opção proprietária da Microsoft para fluxos de modo de código no editor ao qual a maioria dos agentes já está conectada. O MyImage 2.5, e uma variante Flash, lida com texto para imagem e edição de imagem. O MyTranscribe 1.5 é 5 vezes mais rápido que modelos concorrentes em reconhecimento de fala. O MyVoice 2, com uma versão Flash chegando em breve, adiciona 15 novos idiomas e novas opções de voz. O PCMag testou todos os 4 e chamou a nova família My de razoável, e é o melhor que posso dizer sobre eles. O raciocínio é competitivo, os modelos de imagem e voz são funcionais mas não diferenciados, e a conclusão é que a Microsoft agora tem uma linha de modelos internos funcional que pode substituir a OpenAI em caminhos de imagem, voz e código. A arquitetura de raciocínio média do MyThinking 1 é o trade-off em relação a modelos de raciocínio maiores como Mythos ou GPT-5.5 Pro. O modelo base é menor, e a capacidade de raciocínio é construída através de camadas especializadas de raciocínio e escalonamento de compute no tempo de teste. O modelo gasta mais compute por query em uma base menor, ao invés de menos compute por query em uma base maior. A base menor com aprendizado por reforço de raciocínio mais forte é a aposta. O pipeline de treinamento usou arneses de produção do GitHub Copilot como fonte de dados, o que é uma filosofia de treinamento significativamente diferente do que a maioria dos laboratórios tem lançamento. A superfície de integração do MyCode 1 Flash é a parte que mais importa para o stack de agentes. GitHub Copilot e VS Code são as superfícies de editor que a maioria dos agentes já estão conectados, e MyCode agora é uma opção de modelo First Party no seletor de modelos. A API de extensão do Copilot é a superfície primária de integração, o VS Code Language Server é o caminho de integração profunda, e o seletor de modelos no editor é o ponto de entrada para o usuário. Um operador que habilita MyCode 1 Flash nas configurações do Copilot obtém um modelo de código First Party da Microsoft por trás da mesma superfície de Completion e Chat que eles já usam. A família de modelos mais se encaixa na estratégia mais ampla de independência da OpenAI e da Microsoft. A capacidade de substituição entre imagem, voz, código e raciocínio é a alavanca de renegociação do contrato com a OpenAI. A Microsoft não é mais dependente exclusivamente da OpenAI para a camada de modelos da superfície de seus produtos, e esse é o ponto estratégico. A capacidade é razoável hoje, mas a opcionalidade que ela fornece é o que faz a família MY importar para o stack de agentes. A forma de custo e latência de modelos de código eficientes em inferência em produção é a questão operacional. MyCode 1 Flash é posicionado como eficiente em inferência,
E o custo por token é menor que modelos Frontier, mas o custo por token não é a única métrica. O orçamento de latência para fluxos de completion do editor é apertado, sugestões de completion que chegam depois que o desenvolvedor passou o cursor são inúteis. E as características de tamanho de byte e taxa de requisição determinam se o modelo pode servir uma instalação Enterprise do Copilot no Pico. Confirmação independente de benchmark no SWE Benchpro e SWE Bench Verified é a questão em aberto, e as alegações dos vendors nesses benchmarks merecem o tratamento usual com ceticismo até que a confirmação independente apareça. Para operadores, o movimento é habilitar Code 1, Flash nas configurações do GitHub Copilot e rodar uma comparação de Code Completion contra seu modelo default atual. Experimente Image 2.5 através do Playground do Microsoft Foundry para comparar a saída contra seu provedor de imagem atual. Teste Voice 2 em uma das novas linguagens suportadas para uma workload de TTS. Audite quaisquer dependências de OpenAI no seu stack de agentes para identificar onde pode substituir. Para resultados de SWE Bench, fique de olho na confirmação independente da alegação do MyThinking, antes de assumir paridade com o Tier Leader. O Google lançou o Gemma 412B em 3 de junho de 2026, um modelo OpenWeight de 12 bilhões de parâmetros com licença Apache 2.0, projetado para rodar localmente em um laptop padrão com 16 GB de VRAM ou memória unificada. A mudança arquitetural é o design Unified livre de encoder. Ondas de áudio cruas e patches visuais fluem diretamente para o backbone do LLM sem módulos de processamento secundários, o que significa que o modelo pode ouvir, ver e raciocinar sem uma camada de roteamento. A janela de contexto é de 256K tokens, com capacidades nativas de uso de ferramentas agentic e um modo de raciocínio passo a passo. Gemma 412B está disponível imediatamente no Hugging Face Kaggle, e através do Google Inteligência Artificial Edge Gallery, que lançou no Massos no mesmo dia. O App Companion digitado Google Inteligência Artificial Edge Looking também está disponível no Mac. Os 5 modelos do Google disponíveis no Inteligência Artificial Edge Gallery para Mac são todos da família Gemma, ajustados para comportamento de instructor, segmento de instruções ao invés de completion de texto. A arquitetura livre de encoder importa porque remove a latência e o overhead de memória de encoder separados de áudio e visão. O design multimodal tradicional roteia áudio e visão através de encoders dedicados que produzem embeddings, e os embeddings são então concatenados com string tokens de texto e alimentados no LLM. O design livre de encoder pula o estágio de encoder e alimenta os tokens crus de áudio e visão diretamente no LLM, o que significa que o modelo aprende a lidar com áudio e visão como parte do mesmo string tokens. O ganho em latência é real. Uma requisição multimodal não paga mais o custo de inferência do encoder, e o ganho em memória é real. Os pesos do encoder sumiram do working set. A janela de contexto de 256K é a outra aposta arquitetural. O modelo de 12 bilhões de parâmetros com uma janela de contexto de 256K é uma capacidade real para stacks de agentes locais. A implementação é provavelmente um padrão de atenção híbrido, camadas de atenção de janela deslizante para o contexto recente, camadas de atenção completa para os anchors, e quantização agressiva de KV cache para caber o contexto de 256K em 16 GB de memória unificada. A janela de 256K significa que um agente local pode segurar uma base de código inteira ou um documento longo em contexto sem um passo de retrieval, e o trade-off é a latência por token do caminho de contexto longo. A superfície de capacidade nativa de uso de ferramentas agentic é a outra peça-chave. Gemma 412B vem com um formato de output estruturado que um loop de agente pode consumir diretamente, sem necessidade de camada de adapter. Um agente local que pode rodar inteiramente em um Mac de 16 GB com input multimodal, contexto longo e uso de ferramentas é uma capacidade significativa para um workflow sensível à privacidade, um workflow offline, ou um workflow sensível a custo que não quer pagar por token por inferência na nuvem. A forma de licenciamento e redistribuição sob Apache 2.0 é o sinal comercial. Uso comercial, fine-tuning e redistribuição são permitidos sem custo por token ou por chamada. Uma equipe que faz fine-tune do Gemma 412B em um corpus privado e faz deploy da variante com fine-tune em um ambiente de inferência privado não está pagando uma taxa por chamada ao Google.
A economia por chamada é inteiramente uma função do hardware de inferência, e essa é a forma de stacks de agentes local FAST. Para operadores, o movimento é fazer pull do checkpoint do Gemma 412B do Hugging Face e rodar através do Google Inteligência Artificial Edge Gallery em um Mac com 16 GB de memória unificada. Compare a saída de uma tarefa de código contra seu modelo local atual. Teste a janela de contexto de 256K em uma base de código real ou uma tarefa de entendimento de documento longo. Experimente o input de áudio com um app de ditado Inteligência Artificial Edge Looking. Para uma avaliação de fine-tuning, rode uma pequena adaptação de domínio em um corpus privado e faça deploy da variante com fine-tuning em um ambiente de inferência privado para avaliar a economia por chamada. Uma nota breve sobre MCP esta semana. A OpenAI está lançando Lockdown Mode e Active Sessions para o ChatGPT em 8 de junho, trazendo 2 controles de segurança de conta mais amplamente disponíveis. O Lockdown Mode limita requisições de rede ou TOW para reduzir exfiltração de dados de ataques de prompt injection, e o Active Sessions permite que os usuários revisem onde sua conta está logada. Os controles chegam em contas pessoais e business de autoatendimento. O mesmo ecossistema MCP que produziu a auditoria de maio está se movendo rápido no lado da resposta, e a superfície de scanner e a superfície de hardening de servidor estão ambas recebendo atualizações. Isso é um blip de um parágrafo, não um deep dive. O ciclo de notícias está pesado em modelos esta semana. A faixa para observar: à medida que mais servidores MCP se conectam ao stack de agentes, a prática operacional de tratar cada servidor conectado como um serviço de rede com uma revisão documentada de input validation se torna o padrão, não a exceção. O Lockdown Mode é o sinal fácil ao usuário de que prompt injection agora é tratado como uma ameaça de primeira classe, e o ritmo de audit den hardening é a resposta do ecossistema. As atualizações de scanner e hardening de servidor são o lado da oferta da mesma resposta, e o lado da demanda é operadores tratando sua lista de servidores MCP com o mesmo cuidado de uma lista de regras de firewall. O Chetaclaus 3.05 é um harness de agente multimodelo nativo em Python da Saferolab, projetado como uma alternativa legível ao bundle de TypeScript compilado que a maioria dos agent harnesses envia. O lançamento aconteceu em 4 de junho com output que é no estilo Cloud Code como comportamento default. O loop de agente cabe em aproximadamente 740 linhas de Python, e a lista de suporte de modelos é ampla: Anthropic, OpenAI, Gemini, Kimi, Kenzipu, DeepSeek, vários outros Olama, LM Studio, e qualquer endpoint compatível com OpenAI. O conjunto de features cobre registro de ferramentas em runtime com plugins MCP e JIT, skills em Markdown para definição declarativa de capacidades, um grafo de dependência de tarefas com semântica de blocks e blocked by, compressão de contexto em 2 camadas, voz offline, sync de sessão em nuvem, e bridges para Telegram, WeChat, Slack e qualquer. O repo tem mais de 700 estrelas com atividade concentrada no loop de agente no grafo de tarefas. O trade-off é real: tratamento de erros em falhas de provider, lógica de retro em erros transitórios de ferramentas, e hooks de observabilidade são mais finos que um harness maduro como Cloud Code. A escolha de design nativo em Python é o pitch, e a legibilidade do loop de agente é a prova. O protocolo A2A alcançou versão 1 em 2026 sob a Linux Foundation. Originalmente lançado pelo Google, A2A agora é governado junto com MCP. O protocolo define agent cards, manifesto de capacidade em JSON para descoberta de agentes, e uma máquina de estado baseada em tarefas para interações de longa duração usando JSON RPC 2.0. A distinção MCP versus A2A é o modelo mental-chave. MCP padroniza como um agente se conecta a ferramentas externas, bancos de dados e fontes de dados. A2A padroniza como agentes se comunicam entre si. O repositório tem mais de 24.000 estrelas e desenvolvimento ativo, e o protocolo alcançou maturidade suficiente para que construtores devem estar cientes dele ao projetar workflows multi-agente. Uma seção de Cloud Code pode delegar para um agente Hermes, ou um agente OpenClaw pode fazer handoff para uma thread de codecs, através da mesma superfície de protocolo. O protocolo de handoff é a camada de interoperabilidade que o stack de agentes estava perdendo, e V1.0 é o sinal de formalização de que o protocolo é estável o suficiente para depender.
Para operadores, o movimento é clonar o repo do Chetaclaus, ler um módulo de agente em 740 linhas, rodar uma tarefa com output que é habilitado, e conectá-lo ao Olama local ou OpenRouter. Leia a especificação do A2AV 1.0 e identifique um ponto de handoff multi-agente no seu workflow onde agent cards poderiam substituir uma integração customizada. Os dois projetos juntos fecham as lacunas multimodelo e multi-agente que tem sido a maior dívida arquitetural do stack de agentes. A fila prática esta semana é curta e concreta. Para Claude Code, confirme que você está na versão 1.68. Se você estava segurando uma sessão em background que estava apresentando stalls de stringon ou problemas de interrupter na versão 1.67, o upgrade deve resolver. Para resiliência ou tags, a página de status da Anthropic e o feed RSS de incidentes são o ponto de correlação. Erros de modelo local e incidentes de plataforma podem ser correlacionados em tempo real. E sessões longas de API da Claude que podem ter terminado no meio de uma chamada durante a janela de sexta-feira 5 de junho merecem ser rotacionadas. Para o OpenClaw, decida se vai acompanhar o pré-lançamento de junho na nova cadência mensal ou manter estável na versão 6.1 baseada na sua política de PIN de versão. Para o ChatGPT da OpenAI, audite produtos standalone que vão colapsar no SuperApp e anote os caminhos de exportação de dados para qualquer serviço com risco de descontinuação. Instale o beta do iOS 27 ou Maços 27 após a WWDC e teste a nova Siri contra o ChatGPT ou Claude no manuseio de tarefas de múltiplas etapas. Para a Anthropic, monitore o anúncio de lançamento público do Mythos e peça para sua equipe de conta a timeline. Para a Microsoft, habilite o MyCode 1 Flash no GitHub Copilot e execute um teste de conclusão contra seu modelo padrão atual. Para o Gemma 412b, baixe o Checkpoint Hold em um Mac de 16 GB para comparar uma tarefa de codificação com seu modelo local atual. Para o Chetaclaus, clone o repo e leia o loop de agente de 740 linhas. Para o A2A, leia a especificação da versão 1 e identifique um ponto de transição no seu fluxo de trabalho onde cards de agente podem substituir uma integração customizada. Esse é o ciclo. Arnes primeiro, faixa de modelo segundo, radar de projeto terceiro, fila prática por último. A pane do Claude Friday é um lembrete de que o stack de agentes agora tem preocupações reais de confiabilidade em produção, e o release de correção de bugs. No dia seguinte é o padrão operacional que torna essas preocupações gerenciáveis. A troca de cadência mensal do OpenClaw é a próxima camada de maturidade operacional do lado do Arnes. A faixa de modelo é densa, a história do SuperApp define a narrativa do IPO, o reset da Siri é a aposta da Apple, o lançamento do Mythos é a âncora S1 da Anthropic, o MyCode pousa no editor que você já usa, e o Gemma 412b é a Basiline Local First. Para as notas completas do programa com links e o cronograma de capítulos, veja as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.